Fala turma, bem-vindo a mais um vídeo. E galerinha, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre strings em R. O que é string? Do ponto de vista de computação, string é qualquer cadeia de caracteres que pode ser junta, né? Ela pode ser palavra, pode ser letras separadas. Então, praticamente qualquer coisa que pode ser gerada através de uma cadeia de caracteres pode ser convertido em um string. A gente vai ver nesse vídeo um pouquinho sobre como manipular strings, algumas funções importantes dela. Vamos aprender a concatenar, transformar também, né? Contar, fazer algumas operações, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre um tipo especial de string dentro do R, que são os fatores. Bora lá pro R para a gente fuçar um pouquinho em strings. Existem muitas formas de criar strings, pessoal, e o comando sCharacter é um comando que pode, por exemplo, converter uma cadeia de caractere numérico, por exemplo, em strings. Por exemplo, a sequência 0 de 1 até 5, se eu rodar ela direto vai ser numérica, mas se eu usar o sCharacter eu vou ter uma sequência de um string de caracteres, só que em formato de texto, né, com a especificação de texto. Veja que ele fica entre aspas quando é caractere e quando é número fica sem aspas, tá? Strings, elas podem ser uma única palavra, uma única frase. Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, R é show de bola, em apenas uma frase, o R vai tratar essa string de caracteres como sendo um vetor de uma única posição, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, aparece aqui no global, mas o length vai ser 1. Length x igual a 1, porque só tem um objeto. Mas é possível, porque só tem uma cadeia de caracteres. Se eu quiser criar uma string longa de caracteres, eu posso, e um exemplo disso é através do... Por exemplo, a palavra letters, a gente já viu antes, né? Ela tem as letras do alfabeto, que vão de A até Z. Então veja só, nesse caso, galera, esse vetor de strings agora vai ter 26, né? 26, tamanho 26 porque são 26 letras. Mas eu poderia, por exemplo, criar também strings, vetores de strings, a partir de outros comandos, como por exemplo rep. Se eu quiser repetir, por exemplo, o valor R show de bola 10 vezes, eu vou criar um vetor tamanho 10, em que cada pedaço dele vai ser justamente essa frase, tá? Então, beleza. A função length, ela já mostra pra gente o tamanho do vetor, mas eu consigo, por exemplo, concatenar pedaços, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho um pedaço x1, que seria R, e x2, por exemplo, colocar o resto da frase, show de bola. Eu consigo criar um novo vetor de strings em que eu passo os pedaços, por exemplo, x1, x2. Ó, eu vou criar um vetor concatenado, só que esse vetor aqui, pessoal, ele vai ter dois pedaços ainda não está... o vetor, ele juntou as duas coisas, mas ele não concatenou as duas palavras, tá? Então, por isso, se eu verificar o tamanho desse vetor y aqui, ele vai ter 2. Só que eu consigo fazer o seguinte, tá? Como eu tenho um vetor de dois pedaços, a função past, ela pode fazer a junção desses vetores. Tá? Então, se eu colocar somente paste, nada acontece. Mas se eu usar o comando collapse igual a alguma coisa, por exemplo, um traço, agora eu vou ter uma palavra só. E eu construí um vetor de tamanho único agora com a frase completa. Tá? Essa é uma forma legal para a gente concatenar valores quando a gente está trabalhando em R. Nós também podemos trabalhar com paste 0. A diferença básica entre paste e paste 0 é que quando eu faço, por exemplo, uma operação do tipo... Aqui, eu vou fazer paste, só que com o vetor separado, pegando cada pedaço, na verdade, do vetor. Tá? Se eu colocar paste, ele vai colar, só que ele vai deixar um espaço, né, entre os dois objetos. E se eu usar paste 0... ele vai tirar o espaço, basicamente, da concatenação. Tá? Então veja que ficou junto, ó, e show, tudo junto. E aqui ficou separado. Essa é a diferença. A gente tem algumas funções aqui que dá para trabalhar também. Por exemplo, a toUpper. A função toUpper serve para fazer todas as letras da minha string ficarem maiúsculas. Nós temos também a toLower, que faz o oposto. toLower y vai transformar todas as letras em minúsculas. Nós temos também a função nchar,
A função da nchar é verificar a quantidade de caracteres dentro de cada pedaço do meu vetor de strings, né, ou string única. No meu exemplo eu tenho um string que tem 2 pedaços, em que a primeira tem 3 caracteres. Percebam que espaço também é considerado um caractere em R, tá? E a segunda tem 12. Então quando eu rodo o comando no nchar, ele vai dizer que tem 3 e 12. É uma forma legal de contar. A gente tem também uma função bem útil para trabalhar com strings, que é a strSplit. Essa strSplit, ela vem de string split. Eu posso, a partir de um padrão, fazer uma quebra em um string. Para demonstrar isso, eu vou colocar, por exemplo, no objeto Z. E vamos ver, ó, eu vou concatenar o objeto Z como sendo os valores de y com esse padrão aqui, que é um tracinho, tá? Então eu vou ter um vetor único tamanho Z, em que uma das partes ali tem um tracinho. Então com o comando strSplit, o primeiro elemento vai ser o vetor que eu preciso, e eu posso passar aqui uma característica, uma expressão regular, né? Essa é a palavra. A expressão regular é basicamente um conjunto de caracteres que explica que busca dentro da minha string um padrão para fazer alguma operação, nesse caso. Então se eu colocar split tracinho, seria um underline, split tracinho, eu vou quebrar novamente o meu objeto, tá? Mas note, pessoal, que toda vez que a gente usa strSplit, se ela achar o padrão, ela acaba quebrando o meu vetor por aquele padrão e aí buscando, transformando o vetor em uma lista, tá? Então se eu chamar isso aqui de K e rodar, a gente vai ver que a classe dele mudou. Classe K vai ser igual a list e a classe do anterior, que é o Z, vai ser igual a char, né? Caractere. Então olha só, ela quebrou em 2 pedaços, mas transformou numa lista, tá? E uma forma fácil da gente fazer a mudança para caractere é usar o comando unlist. Se eu fizer unlist no objeto K, o R vai tentar converter de volta para vetor, tá? Outra forma de fazer isso é com sCharacter. Tá bom? Só que tem um problema, né? Às vezes quando a gente usa sCharacter, o R acaba dando uma modificada aqui no objeto e mostrando as partes em detalhes, né? Então, por exemplo, aqui o primeiro bloco ele separou com o vetor C, o segundo com contrabarra, não fica muito bom. Então, muitas vezes para você desmanchar a lista de caracteres é mais recomendado trabalhar com unlist. Beleza? Da mesma forma que a gente viu lá em vetores numéricos, em vetores, né, a gente consegue ter vetores de strings nomeados também. É igualzinho, segue o mesmo padrão. Para isso a gente usa a função names e a gente pode acessar os objetos, as partes, né, desse vetor de strings a partir da posição pelos índices. É igualzinho, tá? E outro tipo de string muito importante em R são os fatores. Bom, galera, um tipo especial de caractere de string, né, no R é a categoria de fatores, tá? Fatores são um grupo muito importante de objetos em R que serve muito no processo de modelagem, né? A gente trabalha com eles para poder otimizar, por exemplo, a categorização de variáveis e também a alocação, né, em conjuntos grandes desses dados em memória de uma forma mais otimizada. Basicamente o que o fator faz é assim, ele pega todas as repetições dessa palavra e cria um grupo de categorias. Então é indicado quando você tem conjuntos de dados com variáveis categóricas que tem poucas categorias que se repetem muitas vezes. Então cada categoria vai ter um número associado e o R não precisa gravar cada categoria em todas as suas repetições em todo o conjunto de dados. Basicamente ele isola as categorias e atribui a elas um número que representa o valor dela, tá? A gente tem uma categoria representada pela palavra Maria, que repete 2 vezes, uma categoria representada por José com 2 e uma Pedro com 3. Então esse é um exemplo de vetor de caractere simples, né? Mas quando a gente muda ele para fatores, então a gente pode usar o comando factor ou sFactor também, tá? Então vamos rodar x, factor x. Vou atribuir para y, factor x. Olha só o que acontece, ó. Ele mostra que os níveis da variável são só 3, José, Maria e Pedro. E exemplifica aqui que o começo do vetor tem essas repetições, tá? Se eu verificar aqui a estrutura do objeto, a gente consegue ver assim, ó, fator de 3 níveis, tá bom? Então os 3 níveis são justamente José, Maria e Pedro, e eles são associados com essa codificação, que seria 2, 1 e 3, tá? A gente pode ordenar os fatores ou não. Mas, por exemplo, aqui, ó, quando eu usei ordered igual a true, o R vai tentar ordenar as categorias do fator por ordem alfabética, né?
Então ele vai representar sempre assim, ó, R, levels, né? Menor que Maria, menor que Pedro. Isso porque, seguindo no nosso alfabeto, né, o J vem antes do M, que vem antes do P. Tá? Então ele tenta ordenar assim. Se forem números, vai tentar ordenar do menor para o maior. A gente poderia ordenar aqui nosso fator também, considerando os níveis. Se a gente quiser modificar, por exemplo, Maria vem antes, José vem depois, a gente consegue especificar aqui. Em processo de modelagem, muitas vezes a gente quer mudar a variável, o nível de referência da variável antes de colocar no modelo. E aí, para resolver esse problema, a gente consegue trabalhar com ordenação. S-Factor também converte a variável string ou numérica para fatores também do mesmo jeito. Então é isso, pessoal. Só um pouquinho sobre fatores. É uma classe bem interessante. Dentro do processo de modelagem, só acrescentando uma coisa, pessoal, fatores são facilmente convertíveis em variáveis dummy. Então, quando você usa, por exemplo, a função lm e você passa uma variável categórica em forma de fator, o rValueLife cria as variáveis dummies, né? Variáveis que são geralmente 1 ou 0 para cada categoria, e elege automaticamente um nível de referência. Valeu, um abraço e até mais. Até o próximo vídeo.